Caiu tudo. Antes de eu falar sobre a primeira propriedade cinética, né, mais a fundo, vamos recordar o que é cinética. Cinética está relacionada à velocidade de uma reação. Então, se uma reação vai ser mais rápida ou mais lenta, eu estou trabalhando com cinética. Tá? E aí eu falei para vocês que a cinética química ela está dividida em 5 propriedades. Né? Concentração, temperatura, catalisador, e aí nós temos superfície de contato, e a última que eu separei para vocês é concentração, estado físico. Né? Então, falei para vocês que o estado físico gasoso, né, o estado gasoso, é um estado onde eu tenho maior mobilidade nas moléculas. Então, se eu tenho maior mobilidade nas moléculas, eu tenho maior choque entre as moléculas. Se eu tenho maior choque entre as moléculas, eu tenho uma reação mais rápida. Nesse momento, eu expliquei para vocês o seguinte. Eu dei um exemplo de uma molécula qualquer, duas moléculas qualquer chocando-se umas às outras. Existem 3 formas da molécula se chocar uma a outra para gerar uma reação. Então, existe a forma frontal, a forma frontal lateral, ou seja, frontal de uma molécula com a lateral da outra molécula. Percebam que ela pode pegar em 3 momentos, né? Ou ela pode pegar nesse átomo, na ligação, ou nesse outro átomo aqui de baixo, o vermelhinho. Então, existem as formas frontal-frontal, frontal-lateral e lateral-lateral. Por que eu estou mostrando isso, né? Esses choques? Porque aí já entra a segunda propriedade, que é a superfície de contato. Uma reação ela vai ser mais rápida quando eu tenho superfícies de contatos maiores. Então, observa aqui, ó. Onde que eu tenho superfície de contato maior? Frontal, frontal-lateral ou as duas laterais? Superfície de contato? É onde eu tenho As duas laterais. as duas laterais. Então, essa reação ela vai ser mais rápida quando eu tenho as superfícies, né? Ela vai ser mais rápida quando ela ocorre de forma lateral-lateral, né? Porque eu tenho uma maior superfície para a reação acontecer. Lembra do tamanho, né? Tem um tamanho maior para que ela possa ocorrer, tá? Temperatura, eu falei para vocês que quanto mais elevada for a minha temperatura, maior energia térmica as moléculas vão ter. Se maior energia térmica as moléculas vão ter, logo eu posso concluir que vou ter maior mobilidade. Se eu tiver maior mobilidade, tenho uma velocidade de reação maior. Eu falei estado físico, eu falei para vocês de superfície de contato, falei de temperatura. Agora eu vou terminar, né, com catalisador e eu sempre esqueço e concentração. Então, concentração. Quanto maior a quantidade das moléculas, maior vai ser a possibilidade dos choques. Se eu tenho maior possibilidade de choque, maior vai ser a velocidade de uma reação. Tá? Concentração é isso. E catalisador. O que é um catalisador? Ele serve para acelerar a reação. Tá? Mas o catalisador ele tem que ter uma propriedade. Ele tem que acelerar a reação sem interferir na reação. Tá? Então, ele tem que acelerar a reação sem interferir na reação. Ótimo. Então, a gente viu as 5 características das propriedades cinéticas químicas. Beleza. O que eu vou mostrar agora para vocês? Eu vou mostrar para vocês um cálculo médio para a gente saber como que é a velocidade de uma reação. Então, é um cálculo médio. Tá? Mais à frente, eu vou mostrar para vocês que tem como saber a velocidade específica daquela reação. Agora, só me interessa saber a velocidade média dessa reação. Tá? Para isso, eu vou usar a segunda câmera, que eu vou escrever agora. Cadê? Reuniões. Aqui. Então, um momento.
Ótimo, então vamos lá. Cadê? Cadê o meu? Ah! Fazer assim. Beleza. Então, lá da física, o que é uma velocidade média? Velocidade média. Uhum. Que isso, professor? Vamos lá. Tá. Lá da física, o que é uma velocidade média? Deixa eu até colocar aqui. Velocidade média. O que é? Isso, a ideia do carro é a melhor ideia, né? Então, o Diogo até já falou pra gente aqui. Velocidade média que o carro percorre em um tempo, em uma distância. Então, vocês viram lá na física que velocidade média vai ser pode ser relacionado com espaço sobre o tempo. Então, é o deslocamento, né? O deslocamento que eu vou ter em um determinado espaço em relação a um determinado tempo. Isso é velocidade média. E como que você calcula esse espaço por esse tempo? Vocês já viram isso lá na física também, que o espaço é sempre o espaço final menos o espaço inicial sobre um tempo final menos um tempo inicial. Vocês também viram isso aqui na física. Não tem esse delta aqui em cima. Vocês viram, então, isso aqui. Então, o que vai ser uma velocidade média de reação? Se velocidade na física, se a velocidade média na física é o espaço percorrido por uma razão de tempo, a velocidade média de uma reação vai ser a quantidade de produto formado em uma razão de tempo. Ou o consumo de um produto em relação a um tempo específico. E a velocidade média de uma reação também é a mesma coisa que isso aqui. Só que a diferença é que em vez de eu colocar um espaço, Peraí que parece que travou aqui. Pronto. A velocidade média de uma reação vai ser sempre dado o seguinte. Velocidade média da reação é igual à concentração final do produto. Então eu vou colocar assim, ó, a concentração final menos a concentração inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Não tem muito segredo, né? A gente já viu isso aqui. A única coisa diferente é que agora a gente está trabalhando com concentrações. Vou dar um exemplo para vocês. Então, ó, deixa eu até pegar esse exemplo, que ele tá facinho aqui. Quando eu pego ali a água oxigenada. Quando eu pego a água oxigenada, eu estou pegando H2O2. Depois de um determinado tempo, se essa água oxigenada ficar exposta, se essa água oxigenada ficar exposta à luz, por isso que eu coloquei esse delta, esse lambda aqui, eu vou ter a formação de moléculas de água e de
gás oxigênio. Então, essa é a reação de degradação da água oxigenada. Vamos lá. Primeira coisa que quando você vai trabalhar com velocidade média, você tem que ver se a reação está balanceada. Vamos olhar aqui. A reação está balanceada? Não. Do lado direito, eu tenho 3 oxigênios. Do lado esquerdo, só tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Balancear. Então, o que eu faço? Eu sempre começo o balanceamento a partir daquele local que está mais desbalanceado. Se aqui tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 2, o local mais desbalanceado é esse aqui. Então, no caso, eu vou balancear com o número 2. Por que o número 2? Porque esse 2 vai multiplicar a quantidade de hidrogênios e esse 2 vai multiplicar a quantidade de oxigênios. No caso, agora eu tenho 4 oxigênios e agora eu também tenho 4 hidrogênios. E aí agora eu só preciso de colocar um número 2 aqui. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho 2 oxigênios desse lado, mais 2 oxigênios, eu tenho 4. Então, ó, equação balanceada. O que significa essa equação aqui agora balanceada? Vamos traduzir ela. Significa o seguinte, que 2 mols de água oxigenada, 2 mols de água oxigenada vão produzir 2 mols de água, que eu tenho aqui, e sempre calibrando. 2 mols de água e 1 mol, porque só tenho aqui a molécula, tá? 1 mol de gás oxigênio. Então, novamente, ó, 2 mols formando 2 mols de água e 1 mol de gás oxigênio. Então, quando eu estou te dando para você essa equaçãozinha aqui, significa isso. Eu estou traduzindo para vocês. Tá. Mas se em vez de eu começar com 2 mols, eu começar com 0,8 mols. 0,8 mols. Então, em vez de eu começar com 2 mols de peróxido de hidrogênio, agora eu começo com 0,8 mols de peróxido de hidrogênio. E depois de um tempo de 60 segundos, eu só vou, desses 0,8 iniciais, eu vou ter 0,6 mols. Monta para mim, monta não, no caso, falem para mim qual seria a velocidade média dessa minha reação aqui de degradação. Vou repetir a pergunta, porque eu falei várias coisas, acho que vocês podem ter se perdido. Ó, a reação química, ela indica o quê? Quando ela está devidamente balanceada. Ela indica o que é formado na reação. Então, nesse caso, foi o seguinte, ó, 2 mols de peróxido formou 2 mols de água e 1 mol de gás oxigênio. Aí eu falei para vocês, imagine que em vez da gente começar com 2 mols, a gente vai começar com 0,8 mols. E depois de um tempo de 60 segundos, eu tenho, dos 0,8 mols iniciais, eu tenho 0,6 mol finais.
Então, o que significa isso? Traduzindo. Ó, isso aqui não é concentração inicial? Ó, isso aqui não é concentração inicial, esse 0,8? Uhum. Esse 0,6 não foi o que restou depois de 60 segundos? Então, isso aqui não seria dessa reação? Eu tenho que saber a variação da concentração final menos a concentração inicial. O tempo final menos o tempo inicial. Se eu quero saber essa variação aqui primeiramente, vai ser o quê? Vai ser 0,8 menos 0,6. Ou seja, 0,8 menos 0,6, eu vou ter o quê? 0,2. Gente, desculpa. Obrigado, Diogo. Seria 0,6 menos 0,8. O que significa? Significa, professor, Eu vou o encontrar um valor resultado. de menos 0,2. O que significa esses menos 0,2? O cara voltou no tempo. Que eu voltei no tempo? Primeiro que a gente não está falando de tempo, a gente está falando de concentração. Perdeu alguma coisa? Que ele perdeu algo durante a reação? Ótimo, ótimo. Esse sinal negativo aqui significa que foi consumido alguma coisa. Então significa o quê? Que 0,2 mols foram consumidos dos 0,8 iniciais. Então esses 0,2 mols, eles estão em algum lugar aqui. Lembra que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Sim. Se eu tenho 0,8 mols iniciais e no final eu vou ter 0,6 mols, o que significa? Que o 0,2 que está faltando para dar 0,8, ele tem que estar em algum lugar aqui. Ou seja, formou água e formou gás oxigênio. Então, esses 0,2 mols, eles estão aqui, na água e no oxigênio. Beleza. Então, a gente já sabe que esses 0,2 aqui, eles foram consumidos para formar água e para formar oxigênio. Então, se eu tiver que escrever essa reação, ela vai ficar assim, ó. 0,8 mols e inicialmente não vai ser consumido nada e nada. Depois de um determinado tempo, vai ter 0,6 e aqui eu vou ter 0,2 e 0,1. Professor, por que o senhor colocou 0,2 e 0,1? Por causa disso aqui, ó. Porque eu tenho 2 mols e 1 mol. Lembra que eu tenho 0,2 que foi consumido? Aqui, ó. Uhum. Eu tenho 0,2 que foi consumido. Então, esse 0,2 seria assim, ó. 0,1, 0,1. Somando os dois dá 0,2. Só que eu tenho 2 mols de água. Se eu tenho 2 mols de água, então vai ser 0,1 mais 0,2. Entenderam isso? Mais ou menos. Mais ou menos.
Ok, então eu vou explicar de novo. Não tem importância e essa folha está muito bagunçada. Ai, deixa eu pegar uma outra folha. E deixa eu Muito melhorar. interessante, mas não entendi nada. Ótimo. Então, a gente explica de novo. Acho que agora vai ficar até bem melhor, porque eu estou melhorando a posição dessa câmera. Gente, vamos segurar esse celular que não tem nada. Segura o celular. Tira esse trem daqui. E vamos com a mão mesmo. Ó. O que significa isso aqui, ó? O que significa isso aqui? Uma equação de Hidrogênio mais oxigênio formando H2O. Ótimo. O Pedro resumiu perfeitamente. É a reação de formação da água. Né? O que significa? Que o gás é hidrogênio, mas o gás oxigênio vai formar moléculas de água. Mas, ó, antes de você me falar da velocidade, do que está envolvida a reação, vamos falar o seguinte. Vamos verificar se as quantidades estão estequiometricamente iguais. Não estão. Por quê? Do lado direito, eu tenho dois hidrogênios, do lado esquerdo, do lado direito eu tenho 2 hidrogênios, do lado esquerdo eu tenho 2. Do lado esquerdo eu tenho 2 oxigênios, do lado direito só tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer? Balancear. Então, se eu tenho Q2 e aqui eu tenho 1, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 1 seja igual a 2. Ponho 2. Do lado esquerdo, agora, diminuir a minha quantidade de hidrogênios. Por quê? Porque agora eu tenho 4 hidrogênios. E do lado esquerdo eu só tenho 2. Então eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Coloco um 2. O que significa essa reação aqui? O que significa isso aqui traduzindo em palavras? Significa que 2 mols de gás hidrogênio se juntam com 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols de água. Até aqui tudo bem? Todo mundo? Tá de boa. Tá. Vamos imaginemos, que em vez de 2 mols de água, de hidrogênio, eu quero fazer uma reação com 0,5 mols. Bom, ok. Se a reação equilibrada é 2 para 1, essa reação aqui de 0,5 tem que dar quanto? Repete a pergunta, por favor, professor. Se a reação balanceada do gás hidrogênio com o gás oxigênio é uma reação de 2 para 1, a reação de 0,5 tem que ser para quanto? 0,25. 0,25. Entendi. E essa reação aqui, ela tem que dar quanto? 0,75? Não. Não. 1? 0,5? Ó, se a reação de 2 mais 1 forma 2, a reação de 0,5 mais 2 tem que dar quanto? 0,5. 0,5.
Entendi. Interessante. Isso aqui é o que a gente está fazendo. Diogo. Tá. Quando eu falo assim de velocidade média da reação, tem que ser a concentração que restou de um só dos reagentes. Então, a concentração que ficou menos o que a gente partiu. Sobre o tempo que levou menos o tempo que se iniciou. Então, se eu estou falando aqui de 0,5 ou 0,2, eu tenho que ter alguma coisa inicial para começar essa reação. O que Ok? seria? Beleza. E como sabemos o tempo, eu vou informar para vocês. Toda questão de cinética, eu vou falar o tempo que eu vou levar para uma reação ser formada. Tá? A única coisa que vocês precisam saber é fazer esses cálculos de variação de quantidade. Agora, eu deixei muito superficial, não expliquei a fundo. Por quê? Porque a próxima aula eu vou colocar um exercício, agora sim, um exercício bem detalhado, e aí a gente vai fazer o exercício. Ok? Beleza. Ok. E aí depois tem Esse exercícios M final com menos M inicial é o quê? concentração. Tá. Bom? Beleza. Então, meus amados, até 12h15. Beleza, professor. Até. Falou, professor. Falou!